Welcome. Hello. Bom, vamos subir o som um pouquinho. I can't hear anything out here. Bom, não consigo ouvir nada aqui. A música está rolando ou não? Sim ou não? Vocês conseguem me ouvir? Sim? Só eu? Vocês conseguem? Me desculpem. Bom, acabei de pousar aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos, poucas horas antes. Eu estou um pouquinho assim. E essa apresentação foi ótima, não foi? Então você escuta as pessoas falando, muitas pessoas na verdade, falando de inteligência artificial, blockchain, tecnologias digitais. O ponto é que todas essas tecnologias estão dentro dos computadores, certo? No mundo digital. Mas tudo ao nosso redor, a comida que comemos, a medicação que a gente usa, onde a gente mora, são coisas vivas. E essas coisas vivas têm DNA e têm genética. E agora, a primeira vez na história da Terra que a gente descobriu como mudar a genética de quase todos os organismos que a gente conhece. É louco isso, não é mesmo? Então a gente pode editar o DNA desses organismos, incluindo os seres humanos. Então agora, nos próximos 100 anos, as pessoas vão criar um mundo, vai moldar a humanidade, a genética de tudo, editar tudo. E se trata de quem controla essa genética, o destino da genética, do futuro do nosso mundo. Será que vão ser corporações, universidades, governos? Não sei, mas eu quero ser um biohacker. Então as pessoas fazendo engenharia genética fora dos ambientes que a gente conhece, em sua casa. Para mim, esse é o futuro. E para mim, tudo começou com um sonho. Deixa eu ver como adiantar aqui o slide. Eu não sei se vocês viram o filme Blade Runner, o original, não o novo. Então eles vão aqui num beco e tem essa pessoa ali que fazem glóbulos oculares. Parece maluco, não é? Uma pessoa fazendo um glóbulo ocular ali é um negócio aleatório ali num beco. Quando a gente pensa em ciência, a gente pensa tem que ser estéril no laboratório, tem que ser tudo muito controlado, regulado e todas essas coisas. E quando eu vi isso abriu meus olhos, fez eu começar a pensar sobre coisas assim. E se a ciência fosse assim? E se todo mundo tivesse acesso à ciência? E se as pessoas pudessem fazer ciência na cozinha, mudar as coisas geneticamente, fazer descobertas na medicina, vacinas, remédios na sua garagem? E se as pessoas pudessem fazer isso, hein? Esse é o mundo onde eu quero viver. E isso aconteceu. Vocês conseguem ouvir? Não? O som, por favor. Bom, eu acho que eu vou dançar aqui um pouquinho, contar uma piada. Bom,
Eu não gosto de pular. Conseguem ouvir agora, ao menos um pouco? Está sem som? Nenhum som? Está sendo baixo? Ah, não. Bom, eu vou falar um pouco porque a gente tem muitos vídeos legais que eu gostaria que vocês vissem. Bom, de qualquer forma, eu falei algo meio estúpido. Isso às vezes acontece comigo. Então, se você pausar ali, pode pausar ali? Ah, perdemos. Bom, de qualquer forma, eu quero viver num futuro onde as pessoas tenham acesso à engenharia médica. Eu acho que agora deu certo, agora funcionou. Ótimo. Então você fica frustrado quando biohackers chamam a atenção da mídia porque eles fazem afirmações muito interessantes. Eu quero viver num mundo onde as pessoas ficam bêbadas. Por exemplo, eu vou para CRISPR. Então, CRISPR é engenharia genética. Então, isso daqui está fora de contexto, eu sei essa parte, mas eu quis passar isso daqui para vocês. Mas é verdade. Bom, o que eu estou tentando dizer, eu quero que as pessoas consigam trabalhar com engenharia genética em todas as partes, todos tendo acesso à tecnologia. E como chegar a esse local que eu quero? Bom, acho que a história de biohacking tem muito a ver com a minha história. Então, eu posso começar assim contando a minha história para vocês. Adorei as luzes, ali sou eu, Estados Unidos. Então eu cresci lá em Illinois, numa fazenda. Sim. A gente era bem pobre, mas a gente tinha armas. Não, tô brincando, arminha de brinquedo. Eu espero que ninguém tenha uma arma naquela idade, não é mesmo? Bom, quando eu cresci, eu não sabia realmente o que os cientistas faziam. Eu acho que muitas pessoas não sabem o que os cientistas fazem. Se você perguntar para alguém, o que um cientista faz todos os dias no seu trabalho? Não sei, experimentos e coisas assim, eu não sei. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de ser cientista como um trabalho. Não tem nenhuma representação, ninguém na minha vida que me dissesse, você pode ser um cientista. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. Então, eu cresci, sabe? Eu sempre gostei de explorar as coisas por mim mesmo, mas não muito bem. Olha lá, aqui é o meu boletim. F significa que eu falhei ali, não passei em biologia na escola. Eu não era bom lá na escola, porque a ciência que eles ensinavam não era o que eu me interessava. Ficar lendo livros. E eu me saí muito mal na escola. Eu acho que muitas pessoas acreditam que a ciência requer algum tipo de intelectual superior. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não consegue. Essa é uma das coisas que eu gostaria de contar para vocês. Apesar de todas essas coisas, eu ainda me tornei um cientista. Eu não sei como. Porque eu fui preso 2 vezes antes dos 18. Não sou eu, né? Uma foto falsa. Mas imagine, finjam que sou eu ali, tá? Então, eu não era uma pessoa que pudesse, ninguém imaginou que eu ia ter um PhD, virar cientista, virar doutor, mas isso aconteceu. Um dos problemas com a ciência agora é que é inacessível para as pessoas. Ciência
só está disponível para pouquíssimas pessoas, pessoas nas universidades, grandes empresas e coisas assim. Isso está errado. Todo mundo deveria ter acesso à tecnologia. Se a engenharia genética é uma das tecnologias mais poderosas que a gente já viu, a gente consegue reescrever o código genético do DNA. Todos nós deveríamos ter acesso a isso. Parece assustador, maluco, mas é assim. Bom, as plantas, assim que me levou à ciência, as plantas são uma coisa doidona mesmo, não é verdade? Um elefante, por exemplo, come mais de 600 quilos ali de comida por dia. Então, uma árvore pega toda essa comida, nutrientes do solo, luz solar e dióxido de carbono. Então, come sol e suga o nutriente do solo. Então, como que ela consegue fazer isso? Isso é maluco, não é mesmo? Então, eu fiquei interessado nas plantas, porque elas são lindas, fantásticas, as coisas que ela consegue fazer, certo? E eu fiquei interessado em biologia, engenharia genética, ciência, como que as plantas interagem, como elas conseguem pegar os nutrientes da sua raiz, através da raiz. Então, eu decidi tentar, trabalhar duro, estudei, fui para a escola. Então, aqui a minha foto lá na época da graduação. Não use essa foto contra mim, hein? Aí eu cheguei aqui, o meu PhD na Universidade de Chicago, ela é muito linda, lá em Chicago. E eu pensei, merda, eu consegui. Eu, uma pessoa que não deveria ser um doutor, um PhD, um cientista, eu vou ser um. Eu nem sabia que isso era possível. No começo foi incrível. Eu só tinha que sentar e fazer pesquisa científica, experimentos. Mas eu percebi que como a ciência que o cientista faz, o sistema está quebrado. O sistema usa como base estudos publicados. Eu fiz parte disso. Eu era um bom cientista, eu publiquei artigos, escrevi coisas boas também. Mas é um sistema assim quebrado, porque as pessoas publicam coisas para ganhar créditos e ganham crédito para publicar artigos. Eles não tentam fazer toda a ciência que a gente quer ver. A gente está aqui, a gente quer coisas diferentes. Em vez disso, a gente fica estudando módulos ali de conformação, mudanças, ativada pela luz. Então, porque você não consegue créditos para o que a gente se interessa. Eu gostaria que a gente pudesse. Então eu fiquei um pouco cansado, saturado com o sistema. Algo tinha que mudar. Eu não podia continuar na ciência acadêmica, porque os experimentos que eu queria fazer, eu queria que eles tivessem algum contato no mundo real. Eu queria que as pessoas de fato experimentassem a ciência que eu fazia. Eu queria que eu fosse aplicável à vida cotidiana. Porque a maior parte da ciência que os cientistas fazem não é ciência fundamental, como eles chamam. Pesquisa para tentar entender. Realmente se trata de porcaria. É uma porcaria. Assim, eu decidi, ao invés de ir e me tornar professor em alguma universidade, eu decidi viver a ciência acadêmica. Aliás, de deixar a ciência acadêmica. E, sem piada, eu estava assim, puxa, para onde eu quero ir?
Então, um dos locais que realmente é legal, que faz ciência, é a NASA, a Agência Espacial. Então, eu estou escrever, eu quero engenharia genética para ajudar no espaço, pedi essa dotação e eu consegui um emprego na NASA. E para fazer a engenharia de organismos nos laboratórios de astrobiologia e ciência da vida para a exploração de Marte e para o Centro de Nanotecnologia. Primeiro, foi fantástico. Quem não quer trabalhar na NASA? É tão legal, né? Tipo, eu era cientista da NASA, era legal. Mas aí eu comecei a aprender que nós somos uma agência do governo. Eu acho que as pessoas esquecem que a NASA é parte do governo. E o governo nunca faz nada certo, certo? Né? E há tanta burocracia para fazer a ciência, para fazer qualquer coisa. E eu percebi que, puxa, mesmo no lugar que eu penso que a ciência é mais pura e mais bonita, eu ainda não consigo fazer ciência. E eu penso sobre isso. Você tenta aprender o universo, mas você não consegue sequer conversar no universo. E tem tanto que os cientistas estão tentando aprender, entender o universo, experimentar o universo, mas toda a ciência que é feita, ela não se relaciona com ninguém, não ajuda ninguém. A gente não experimenta ela no nosso mundo. E como você muda isso? Como você muda tal fato? Porque a ciência é tão impulsionada por essas financiamentos, publicações. E eu pensei que o único jeito de fazer a ciência é fazer ciência sozinho, fora desse ambiente. Você faz ciência sozinho, na sua garagem, na sua cabana, na sua cozinha. Você se torna um cientista independente. Então eu decidi deixar a NASA, que eu não sei se foi louco, estúpido, mas eu saí da NASA e eu decidi abrir minha empresa. Essa é a coisa mais importante que vai fazer toda a mudança. Você quer criar o futuro, mas como você faz? Com a tecnologia? Ou com blockchain? Não! A resposta é a engenharia genética. Com a engenharia genética da Odin, você pode modificar as coisas feias. Beleza. Agora você pode mudar o futuro com só uma pontinha. Sim, então eu tinha essa ideia. E se as pessoas quisessem fazer engenharia genética em casa? O que as pessoas... se as pessoas quisessem fazer? O que acontece se eu vendesse kits de engenharia genética que permitisse que as pessoas acrescentassem DNA nas suas casas, nas garagens, nas cozinhas? Eu não sei. Provavelmente é a melhor ideia que eu já tive, mas também é a coisa mais estúpida. Por que quem ia pensar nisso? Talvez as pessoas queiram fazer engenharia genética na cozinha deles. Não parece ser uma forma muito boa de ganhar dinheiro.
Mas eu comecei a vender esses kits, as pessoas começaram a comprar esses kits. E as pessoas começaram a fazer engenharia genética, o que é maluco. E começamos a vender kits em todo o mundo. Pessoas de todo mundo comprou os nossos kits de engenharia genética e a pessoa começou a aprender a fazer engenharia genética. E quer saber? O kit é criado a biohackers. Biohackers. O que é um biohacker? É isso, uma boa pergunta. E eu creio que são pessoas que estão tentando explorar a biologia nos seus próprios termos. Mas ao invés de tentar explicá-lo, talvez possa apenas mostrá-lo. Nossa, isso é tão maluco. Um tem 400 gramas mais que o outro. Nossa, isso é nojento. As pessoas estão fazendo experimentos com pesquisas genéticas. As pessoas que estão fazendo coisas que você pode fazer num laboratório acadêmico, numa grande empresa, mas estão descobrindo formas de fazer isso de uma forma barata, de forma de fazê-lo sem um doutorado. Eles estão descobrindo como fazer pesquisa nos seus próprios termos. Eu creio que esse é o que tem de mais legal nisso. A minha opinião, isso é uma coisa que define um biohacker, alguém que está fazendo ciência em seus próprios termos. Porque a ciência agora está tão presa em tantas coisas que os cientistas não podem de fato fazer pesquisa nas coisas que eles realmente querem estudar. Mas, se for você ou eu, podemos estudar o que a gente queira. A gente tem outras pessoas falando para a gente o que a gente pode ou não pode fazer nas nossas casas, garagens ou cozinhas. A gente não tem que publicar artigos de pesquisa, a gente pode só fazer experimentos e nos divertirmos e ver o que acontece. Para mim, isso é o que tem mais legal sobre biohackers. As pessoas fazendo esses experimentos onde quer que queiram. E fizemos muitas coisas malucas. Verificamos como as pessoas podem fazer células humanas modificadas geneticamente em qualquer lugar, na cozinha, na garagem, quando eles podem crescer. Células de galinha, sem ter uma galinha, como as pessoas podem fazer humanos geneticamente modificados, fazer terapias genéticas. E quando algumas pessoas com câncer de pulmão entraram em contato, eles leram esse artigo científico. E no artigo tinha esse uso de um peptídeo que mostrava alguma promessa como tratamento médico. E fizemos um guia sobre como as pessoas podiam fazer esse peptídeo de forma barata, e podiam testar e ver o que acontecia. Porque é isso que é a ciência. Vemos a maior parte da pesquisa médica de hoje em dia, se você tiver câncer e a sua doença for terminal, você vai morrer. Só isso. Tem pessoas aí que estão tentando o melhor para salvar sua vida? Não. Se não houver medicamento aprovado para a sua doença, você vai ter que sofrer, simplesmente isso. É isso. Isso não parece muito bom para a humanidade? Não parece uma coisa assim boa que estejamos fazendo? Como podemos mudá-lo? Como deixamos de forma que as pessoas tenham acesso a medicamentos, tenham acesso à pesquisa científica? E daí em 2020, ocorreu o Covid. E um artigo foi publicado na revista Science por alguns cientistas que mostrava que uma bacia de DNA, quando testada em macacos, os protegia contra o Covid. Então eu e alguns amigos falamos, uau,
E será que vai funcionar em humanos? Mora lá. Bom para a saúde, ruim para a educação. O CDC. Peraí. Você pode voltar? Aí. Perdão, tem que esperar que a música termine. Os pacientes estão fazendo testar um sistema de emergência. Isso é só um teste. Nós transmitimos ao vivo tudo. Olá a todos. Eu não sei se isso fica mais irritante ou menos irritante. Eu gosto de ver como a gente vai de um artigo para uma vacina de DNA verdadeira e sintetizamos e mostramos todas essas coisas, como podemos fazer. Então a cultura é aí que você testa, começa terapias genéticas e testa injetando. Hoje eu aprendi sobre testar anticorpos. Ou esperamos que conosco os resultados possamos de fato fazer uma injeção. Estamos aqui o dia de hoje para falar sobre um experimento, novamente, de uma vacina de DNA para o Covid-19. Estamos experimentando isso. Hoje vamos injetar a vacina de DNA que estamos trabalhando já nos últimos 2 meses e testar e verificar sua efetividade. Então, eu estou na Califórnia, em Orange, e David está em Mississippi, que uma cidade que vocês nunca ouviram falar, e Dária está na Ucrânia. Sim, na Ucrânia. Prontos? Coloquei 2,5 na minha seringa. E depois vou fazer outros 2,5. Certo? Vamos lá. Já apliquei. Aqui. Tem aqui. Lá vai. Esperava esse momento. Ok. Parece que está tudo bem. Os corpos responderam essa vacina. Nós testamos em nós mesmos e vamos ter um artigo publicado na revista Science e funcionou. Então, Bloomberg e outros lugares publicaram e colocamos nosso artigo no LinkedIn e ele tirou, porque tem o dogma do CDC. Eu estou começando uma conta no Patreon, mas o Patreon foi fechado, porque eu estou querendo colocar a engenharia genética e a tecnologia disponíveis a todos. E isso requer irritar algumas pessoas, me parece, especialmente as plataformas. E são uma droga. E aí eu comecei a ser banido da internet, que é louco, certo? As pessoas começaram a falar que eu era anti-vacina ao criar uma vacina e aplicar em mim mesmo. Eu não sei como é possível, não faz sentido algum. E aí, todas essas empresas começaram a banir. O YouTube me baniu para sempre. Estou permanentemente banido do YouTube por ter transmitido o processo sobre como criar uma vacina e testar em si mesmo. Isso é bastante triste, porque eu acho que meu objetivo é ensinar ciência às pessoas, que as pessoas se interessem em ciência. E contudo, não me permitem compartilhar informação.
Então o que está acontecendo? Os meios de comunicação são loucos, simplesmente. Aqui, essas coisas que eles falam, como eles me retratam, como eles tentam fazer com que eu pareça. Eu sou um cientista com PhD, eu trabalhei na NASA. Eu publiquei pesquisa científica e engenharia genética em boas revistas acadêmicas. Mas todo mundo veio começar a me atacar e falando, isso é louco, isso é perigoso, o que esse cara está fazendo? As pessoas não deveriam ter acesso à ciência, engenharia genética. E é divertido porque sempre você pensar que o Covid foi ruim, mas e se algo de bom acontecesse? E aí o quê? Quem que vai vir e nos salvar? Levou tanto tempo para os governos fazerem essas vacinas. Nós defendemos tanto no sistema médico e desses governos. E é como que a gente ganha esse controle? Como a gente pega ele em nossas próprias mãos? A infraestrutura fechar, as pessoas não conseguem entrar. É produzido por indústria farmacêutica, é o único jeito de conseguir hoje em dia. As pessoas com diabetes vão morrer se elas fecharem. Isso é louco. Porque não há meios de produção. Estamos separados desses meios médicos de produção e cuidado para nós mesmos. Como que a gente reganha esse poder? E você pode pensar que eu só sou um terrorista da conspiração, etc. Mas é verdade. Em 2016, a Glibera, a primeira terapia genética aprovada, foi aprovada na União Europeia. Ele foi tratar, basicamente para tratar baseadas na gordura do seu organismo, e funcionou. É uma terapia genética que é uma cura funcional para essas doenças. Eles estão tentando cobrar as pessoas $1 milhão por isso. Uma pessoa comprou e tirou do mercado, porque ninguém mais queria pagar tanto dinheiro por isso. Literalmente, uma cura funcional para a doença. Não é uma teoria da conspiração. Isso, literalmente, há uma cura funcional para uma doença a qual as pessoas não têm acesso, porque as indústrias farmacêuticas não querem vender, a menos que vendam por $1 milhão. Sabe o que você pode fazer? Você pode ir ali nos arquivos de patentes e você vai descobrir os protocolos que eles utilizam para aplicar essa terapia genética. Você pode ver a sequência genética que eles utilizam para essa terapia genética. Você pode recriá-la por si mesmo, por uma fração desse valor. Então, estamos falando de milhares de dólares. Então, assim, milhares de dólares, na verdade. Isso é maluco. Mas a gente não tem esse meio de produção, porque a gente não entende engenharia genética de DNA da forma que deveríamos para fazer isso. Mas precisamos fazer isso. A gente tem que fazer isso. Porque eles têm medo. Eles realmente têm medo. Quando eu falei que fui banido, expulso do PayPal, YouTube, entre outros, fui investigado pelo estado da Califórnia, Departamento de Negócios Médicos, Assuntos Médicos, governo alemão, FBI. Eles vieram atrás de mim, ficaram me investigando.
É claro, eu estou aqui, então muito bom. Não fui para cadeia ainda. Já é um bom começo, não é mesmo? Mas isso é louco. Louco, louco, certo? Porque tem muito investido nisso. No sistema médico e toda essa tecnologia, as pessoas têm medo, eu entendo. É assustador, as pessoas fazendo experimentos médicos, engenharia genética, eu sei que é assustador, me assustou também, eu fiquei assustado. E se algo der errado, e se algo ruim acontecer? Eu entendo, eu entendo, eu entendo. As pessoas têm medo da engenharia genética. Então, quando a gente fala de engenharia genética, tudo maluco, seres humanos. Então, quando se modificam e criam uma raça de seres humanos, por exemplo. Porque a gente sabe que todos têm medo de engenharia genética. É compreensível, mas é maluco. Sabe o que dá mais medo? São os milhões de pessoas morrendo sem tratamento adequado. As pessoas que têm essas doenças, que não têm tratamento ou não têm nenhuma cura, eles só sentam ali e esperam morrer. Sem ajuda do governo, a maioria das vezes é ilegal para o médico dar um tratamento para o paciente se não for aprovado. Os cientistas não podem fazer tudo, os médicos também não, o sistema não consegue nos salvar. Você pode ir para o próximo slide? Isso daqui não está funcionando. Vamos para o próximo slide. Bom, eu estava ali com o David Diane. São uns amigos biohackers, aqueles que eu fiz a vacina junto com eles, que eu mostrei para vocês. A gente começou a conversar. Você pode dar o play no vídeo? Não está funcionando. Próximo. Não está funcionando? Ah, ok. Então a gente estava lá sentados, conversando. A gente estava falando sobre o pai dela. Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Não tem nenhum tratamento para essa doença, certo? Não tem nenhum tratamento para essa doença terminal, doença terminal, e vai matar você. Certo. Você pode participar de ensaios clínicos, pode ajudar um pouco, mas basicamente o seu corpo vai deteriorar, assim com o tempo você vai perder o controle dos seus músculos, até um ponto que você não vai conseguir nem engolir mais, até esse ponto. É terrível, não é?
Então a ciência, a medicina não pode nos ajudar. Eu acho que a gente precisa de algo a mais. A gente precisa de algo além do sistema, certo? O sistema funciona. Eu não estou falando que ele não ajuda as pessoas. Eles fazem remédios, drogas que ajudam as pessoas, mas tem muitas pessoas que precisam de ajuda que não estão recebendo a ajuda que precisam. E a gente precisa encontrar alguém mais que possa trazer essa esperança, trazer o que a gente precisa. E essas pessoas são os biohackers, pessoas fazendo engenharia genética fora do ambiente tradicional, tentando resolver esse problema fora dos ambientes tradicionais que conhecemos. Porque o ponto é, todo mundo está com medo ali de biohackers. Eles acham que os biohackers vão destruir o mundo. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que os biohackers são os únicos que podem salvar o mundo. Obrigado. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu acho que eu vou responder algumas perguntas, não é mesmo? Você pode desligar a música, por favor? Conseguem me ouvir? Então, primeiramente, eu gostaria de te agradecer, porque às vezes... Bom, eu estava naquela fase que eu olhava para o mundo e pensava, bem, não tem nada assim disruptivo acontecendo. Eu só vejo melhorias marginais pequenas. Bom, pode parecer maluco, mas eu acho... Bom, 4 meses atrás exatamente, depois de assistir o filme Gattaca, que eu odiei a propósito, eu estava pensando, bom, o que poderia trazer essa distopia? Eu pensei, a medicina para essa distopia não seria a falta de liberdade para fazê-la, e sim a liberdade para as pessoas fazerem isso individualmente, da forma que eles desejam fazê-lo. Porque eu não sei, eu não acho que você tem o poder de criar uma supremacia de engenharia genética e tudo mais. Bom, só Estado e corporações que têm o poder de fazer isso. Eu tive esse pensamento, estava claro na minha mente, mas eu não tinha nem uma ideia que esse futuro já estava acontecendo. E eu descobri ontem, quando eu soube que você iria falar aqui, e te agradeço por vir aqui, e agradeço também, então, onde eu estudo, eu não estaria aqui sem eles, e essa é a primeira coisa. E a pergunta ou sugestão é, você ouviu sobre o filme O Óleo de Lourenço? Não, por favor, assista. É um filme de 1992 sobre um pai que tinha um filho que estava muito doente com uma doença que era rara, desconhecida naquela época, na época do filme, né? Onde acontece o filme, eu não lembro que época que era ao certo. Mas esse pai, pelo que eu sei, ele não tinha nenhum conhecimento sobre ciência biológica, nenhum treinamento para isso, mas ele descobriu uma forma para curar o seu filho, estudando muito. Não tinha nenhuma cura para essa doença. As pessoas não tinham nenhum nome para aquela doença.
E foi assim. Eu acho que ele fez não era permitido pela lei. Faz muito tempo que eu assisti esse filme. Por favor, eu sugiro que você assista esse filme e tente incorporar essa ideia nas suas palestras em países como o Brasil, quando você fala sobre esse nível de liberdade individual. Acho que a maioria das pessoas fica ainda mais assombradas do que liberadas, assim, libertas. Sim, sim. Bom, tem sempre pessoas ali trabalhando em programação, com hardware aqui. Muitos deles nem tiveram uma educação formal para isso. A mesma coisa pode acontecer com coisas biológicas. Não é diferente, não é tão complicado. Você não precisa ser um gênio para trabalhar com isso. Então, acho que você está certo. As pessoas podem fazer isso. E isso é fantástico. Muito obrigado. Olá, eu sou a Priscila. Primeiro, eu gostaria de te agradecer por vir aqui e dar essa palestra para a gente. Eu gostaria de dizer que você mudou a minha vida com seu documentário. É maluco, porque eu estudava comunicações e por causa do seu documentário eu fui para a universidade veterinária, agora estou fazendo medicina e eu vejo muito do que você diz, assim, na sua fala. A gente tem isso no Brasil, a gente tem o sistema de saúde do Brasil, que é o SUS, significa que há saúde para todos, mas não é o que acontece na verdade, na realidade. A promessa é que todo mundo vai receber um grande tratamento de saúde, mas a gente vê as pessoas morrendo sem suporte. E eu acredito que a genética é uma boa forma, uma ótima forma que a gente possa ajudar todas essas pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, que temos muitas aqui no Brasil. Gostaria de te agradecer por isso. Eu gostaria de te perguntar também, eu comecei a estudar medicina por causa da parte de genética, tem muitos locais que eu posso explorar com isso. Eu gostaria de te perguntar o que você acha que eu posso fazer para seguir nisso. Eu acredito que é uma oportunidade enorme, principalmente em um país que não está tão desenvolvido na área de ciência médica. Sim, eu acho que é ótimo. Uma coisa seja a mudança que você quer ver. Você consegue fazer as coisas que as outras pessoas não estão fazendo. Então, em uma pesquisa mais promissora, assim, que eu vejo é a terapia genética agora, porque muitas dessas doenças que a gente está vendo são causadas por causa de defeitos nos genes que as pessoas têm. Então, entender como tratar isso geneticamente é muito importante e está mudando a medicina completamente, está mudando toda a medicina. E não é tão complicado. Às vezes a medicina não é tão difícil assim de criar com ela, para criar um remédio. Bom, se eu fosse você, eu focaria nisso, que é muito interessante. Muito obrigado. Pode perguntar em português e ele... Parabéns pela fala. Com certeza é um trabalho muito difícil que você vem desenvolvendo. Parabéns pelo trabalho. Pergunta: aqui no Brasil a gente passou os últimos anos com uma população sendo bombardeada por desinformação, fake news, principalmente da saúde. A gente tem uma população que não sabe nem utilizar uma bombinha de asma, por exemplo, tem dificuldade para entender. Como fazer um público como esse entender o trabalho como o seu, que se propõe a hackear a saúde, e diferenciar quem quer hackear a saúde contra quem quer craquear a saúde, e evitar com que pessoas que propagam fake news peguem uma rabeira, peguem um vácuo em trabalhos como o seu, por exemplo. Obrigado. Fake news. Thank you.
Bom, acho que tudo começa com a parte da educação. Como você disse, as pessoas podem não entender coisas básicas, eles podem ter dificuldades em entender o que está acontecendo aqui, mas todo mundo tem que começar de um ponto. Tinha uma época que eu não sabia nada sobre genética, não sabia nada sobre DNA e eu aprendi. Eu acho que todo mundo pode aprender. O ponto mais importante é educação, informação, certo? Tornar as coisas acessíveis. Fake news, essas coisas, prolifera porque as pessoas não têm educação ou acesso à informação, principalmente na esfera médica. Então, dar acesso para as pessoas a informação, educação disponível, gratuita, isso dá oportunidades de aprender, de superar as dificuldades, entender as coisas a níveis que não podiam antes. A gente não vai chegar a um local assim como sociedade para superar essas doenças e problemas médicos. Mas a gente precisa entender primeiro o que é DNA. O DNA é o que faz com que a gente esteja vivo aqui. Isso é maluco, como não entendê-lo? A gente precisa começar com a parte de educação, é isso que eu faço, é o que as empresas têm que fazer, ensinar as pessoas como fazer ciência. Eu acho que é isso que vai mudar as coisas. Bom, essa daqui vai ser a última pergunta, por causa do tempo. Então, primeiramente, parabéns pela fala. Estou bem curiosa sobre os seus kits e a sua empresa. Você falou que você foi proibido ali, banido de mídias sociais. Você continuou vendendo os kits ou você parou de vendê-los? Mas se você parou, qual foi o feedback que você teve? Não, a gente vende os nossos kits, a gente teve dificuldades com cartão de crédito e empresas de pagamentos, mas a gente falou com eles quando eles falaram com a gente explicou o que a gente fazia, a gente falou com os advogados deles de uma forma científica e sempre funciona. A gente não está fazendo nada errado, ruim, então se as pessoas me dessem uma chance de falar com eles, estaria resolvido. O resultado tem sido incrível, as pessoas aprendem engenharia genética com nossos kits, vão estudar mais sobre isso, ganham empregos, fazem projetos escolares interessantes. É que a gente está apenas no começo disso. Na história, estamos num ponto onde os computadores era do tamanho desse palco, lembra? Já ouviram falar dessa época? E as pessoas começaram a avançar. 5, 10 anos, os computadores era do tamanho desse palco e virou do tamanho de um celular. Eu acho que vai ser maluco dessa forma, ver o que vai acontecer. Muito obrigado. Então eu gostaria de agradecer esse cara aqui, o Campus Party no geral, maravilhoso, me trataram